Uhum. Então, hoje nós vamos estar falando aqui sobre divisão, divisão exata, divisão não exata, o que é, como é, quando é que isso acontece. E a gente quer saber primeiro o que é a divisão. Tudo começa aí quando a gente fala na multiplicação, a gente tem a multiplicação, e a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Então, quando a gente está multiplicando ali, então, quando eu digo 2 vezes 5, eu digo que são 10, então, automaticamente eu digo que 10 dividido por 2 dá 5, tá? Ou quando a gente vai dividir aí, vai estar dividindo, se tiver 6 vezes 2, que dá 12, 12 dividido por 2, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, a gente vai estar falando aí, a gente fala tanto em multiplicação como divisão, porque uma é a inversa da outra. Então, quando você fala em multiplicação e você faz ali suas continhas e quer saber o resultado, se deu certo, e você vai tirar a prova, então você vai tirar a prova dividindo. E quando você faz aí uma divisão, para saber se a conta está certa, você faz aí a sua prova para saber se deu certo, você vai fazer a multiplicação. Então, a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. E dividir é separar determinada quantidade, repartir igualmente em partes iguais. Então, quando eu digo eu vou repartir, então eu tenho que repartir igualmente, eu tenho que dividir em partes iguais, tá? Mas vai ter o caso que a gente vai dividir e não vai ter como ficar em partes iguais, vai sobrar alguma coisa. Então, a gente vai ver quando isso acontece, como é que ela é chamada, tá bom? E a divisão, ela é composta aí por duas partes. Então, nós temos aqui a divisão exata e a divisão não exata. A divisão exata é quando o resto sempre é zero, tá? Então, quando não sobra nada para ninguém, o resto vai ser zero. Então, ela é uma divisão exata, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 20 e divido para 5, cada um fica com 4, então não sobra nada, tá? Então, nós temos aí uma divisão exata. Quando dividimos em partes iguais. Então, ó, 4 pessoas vai ficar com 4. 5 pessoas ficaram com 4 produtos. Então, se eu tenho 20 laranjas para dividir para 5 pessoas, cada pessoa vai receber 4 laranjas. Não vai sobrar nenhuma. Outro exemplo que a gente tem aqui, ó. 8 laranjas vão ser divididas por 2 meninas. Quantas laranjas terá cada menina? Então, ó, 8 laranjas dividido para 2 meninas, cada uma ficou com 4 e não sobrou nada. E para a gente saber se deu certo aí, ó, 8 é igual a 2 vezes 4, mais 0. Não sobrou nada, então não precisa somar nada. Então, cada menina ela ficou com 4 laranjas. Então, a gente fala que essa aí é uma divisão exata, tá bom? Nós temos também aqui, eu vou pegar para vocês, ó, esse caso. Eu tenho 6 livros, tá? E 3 crianças. Então, cada criança, cada aluno, ele recebeu o quê? 2 livros. Nesse segundo caso, eu tenho 6 livros para 2 alunos. Cada um recebeu 3. Então, perceba que não sobrou nenhum livro. Se eu tivesse colocado aqui 5 crianças, 5 alunos, iria sobrar, não ia sobrar um livro? Porque cada um ia receber um e ia sobrar um livro. Não ia dar uma conta exata, tá? Então, se eu tenho 6 dividido por 3, ele vai dar 2. Então, cada aluno pode receber, se for dividir por 3, cada aluno recebe 2. E se eu for dividir 6 por 2, cada um vai receber 3. E nós temos também a divisão não exata, que é quando o resto ele é diferente de 0. Então, quando você fizer a sua continha, diferente da exata, aqui vai sobrar outro número no lugar de 0.
Então, vai sobrar ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e assim por diante. Então, quando ela não é exata, aqui sobra. Nesse caso, essa é uma exata, ela sobrou 0. Ou seja, não sobrou nada. Já a divisão não exata, o resto, ele é diferente de 0. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, tá? Um exemplo. 9 flores vão ser divididas por 4 meninas. Quantas flores terá cada menina? Então, se eu vou dividir 9 flores para cada menina, cada uma vai receber 2 e ainda sobra uma. Então, essa é uma divisão não exata, tá? Porque sobrou alguma coisa. E quando a gente vai tirar a prova para saber se deu certo essa conta, a gente faz 4 vezes 2, 8, com mais um que sobrou aqui, 9, tá? Então, cada menina terá 2 flores, mas aí acaba sobrando uma. Não tem como a gente cortar ao meio em 4 uma flor, né? A gente vai despedaçar ela todinha, vai acabar com ela. Outro exemplo que a gente tem aqui, ó, são 17 dividido por 15, por 5. Que o número mais próximo, quando a gente for dividir, a gente pegar a tabuada do número 3, 3 vezes 1, vezes 2. Então, quando a gente está estudando lá a tabuada, por isso que é tão importante estudar a tabuada, porque ela tanto vai servir ali para você fazer suas continhas, resolver seus problemas ali de matemática, de multiplicação, como você vai precisar para resolver seus problemas ali de divisão. Então, 17 dividido por 5, um número mais próximo que nós temos de 17 na multiplicação de 5 é o número 3. Quando a gente pega 3 vezes 5, ele vai dar 15. Então, tem que ser um número que seja próximo. Ele não pode passar. Mas tia, 4 também pode ser. Não, porque vai dar 20. Não tem como eu tirar 20 de 17. Então, tem que ser um número menor, tá bom? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Aí sim, tem como eu tirar 15 de 17. Que no caso vai sobrar 2, tá? Então, toda vez que você for fazer aí sua continha de dividir, você tem que lembrar que você tem que dividir por um número, ou o número que dá ele, ou o número próximo. Então, se eu tenho 17 dividido por 5, ele vai dar 3, porque é o número mais próximo, que quando eu for multiplicar por 5, vai ficar mais próximo de 17, certo? Se fosse aqui 15, seria 3 também, porque 3 vezes 5, 15. Então, sobraria nada, seria uma conta exata. Mas, nesse caso aqui, ela é uma conta, é uma divisão não exata, porque ela vai sobrar. Ela vai ter um número sobrando aqui, tá bom? E, gente, um mandamento da matemática super, hiper, ultra, mega importante é que não dividirás por 0. Mandamento aqui da matemática, não dividirás por 0. Então, não tem como a gente dividir nenhum número por 0. Se eu não tenho nada, eu vou dividir como? Se eu tenho 10 chocolates e eu não tenho ninguém para dividir, como é que eu vou dividir para ninguém? Fico em chocolate, né? Mas se eu não tenho nada e divido por 7, vai ser nada, porque também vai dar 0. Então, se tiver algum número, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai dividir por 0, porque não tem como dividir. Mas todo número que for dividido por 0, ele vai ser outro. Se o número for 0 e tiver um número aqui, 1, 2, 3, eu for dividir esse 0 por algum outro número, ele vai dar 0. Observe que 0 pode ser dividido por qualquer número. O 0 ele pode ser dividido por qualquer número, pois seu resultado será 0 e, porém, um número natural, nenhum número pode dividir por ele. E nos termos aqui da divisão, nós temos aqui o seguinte. O sinal da divisão, tá? Nós temos os 2 pontinhos, ou nós temos esse
quando a gente vai armar a divisão, nós temos esse outro aqui. Ou nós temos, deixa eu ver, porque não dá para pegar aqui, não dá para mostrar. Ou nós temos, que é a bolinha, passo Oi! Também nós temos esse outro aqui, que é o sinal da divisão. A gente também pode usar ele na divisão, tá? Ou seja, a gente pode estar usando aqui o tracinho entre os dois pontinhos, tá bom? Isso. O dividendo e o divisor, que são os termos da divisão. O quociente, que é o resultado, e o resto, que é a sobra. Ou seja, vamos lá para a gente perceber. O dividendo é o número maior que vai estar aqui. O divisor é aquele que você vai querer saber o quanto é que você vai ter quando dividir esse número pelo que tem aqui ao lado, tá? Então, nesse caso, 37, ele é o dividendo, ele é um número maior, que não tem como a gente dividir um número menor para um número maior, tem? Não tem. Então, toda divisão a gente vai dividir o número maior por um número menor. O quociente, que vai ser o número que vai ficar aqui abaixo do divisor, e o resto, que é quando sobra, ou o zero. O resto, 0, ou o resto, 1, 2 e assim por diante. Nunca, jamais esquecer que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Divisão exata é aquela em que o resto é sempre 0. E a divisão inexata ou não exata é aquela que o resto é diferente de 0. É de 1 em diante, tá? E numa divisão, cada número envolvido, ele recebe o nome. Não esquecer que nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, o dividendo é um número maior, o divisor é aquele número que vai estar dividindo o número maior, o quociente vai ser o resultado e o resto vai ser 0 ou 1 em diante. Bom? Vamos pegar agora o livro de vocês para a gente estar fazendo a explicação da atividade e vocês estarem resolvendo. Vamos lá?